Shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural, aleluia. Tá feliz com Jesus? Como que foi sua madrugada? Eu espero que tudo bem. Deixa eu só arrumar isso aqui, aleluia. Gente, pensa na correria que foi ontem, a vida tá voltando ao normal. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Shalom, Pastor Júnior. Shalom, Pastora Bruna. Shalom, Elzinha. Shalom, shalom. Shalom, minha cunhada querida. Pati. Que alegria ter você aqui comigo. Shalom, shalom. Profetiza Paula, Pastora Milena. Aleluia. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Shalom, pastora Célia. Shalom, shalom, shalom. Um dia abençoado, um dia poderoso. Um dia extraordinário no nome do Senhor Jesus. Gente, a semana tá passando assim. Hoje é quinta, né, amor? Hoje é quinta, pô. Hoje é quinta. Uau, hoje é quinta-feira. Meu Deus. Que madrugada forte, poderosa. Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Hoje é Gênesis 46. Gente, hoje eu quero orar rapidinho, porque hoje eu tenho um conteúdo bem interessante para trazer para vocês. Amém? Glória a Jesus. Eu tenho um conteúdo bem maravilhoso para trazer para vocês. Aleluia. Então, já abre comigo em Gênesis 46. Glória a Jesus. Vocês aceitam um cafezinho? Amém? Vocês aceitam um cafezinho? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ó, esse próximo mês profético é Sivan, que é a tribo de Zebulon. Amém? É uma das tribos que mais carrega prosperidade, tá? Prosperidade. Então nós vamos falar sobre prosperidade, ruptura financeira. Nós vamos falar, né? Então eu vou trazer uma série para vocês quando nós começarmos esse mês, tá? Então vai ser um tempo extraordinário. Aleluia. Então você já se prepare. Glória a Deus. Quero que você feche os seus olhos agora, que nós vamos estar orando. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, te enaltecer, te bendizer e dizer, Pai, que Tu és bom, Tu és maravilhoso. Obrigada, Jesus, por mais uma madrugada. Obrigada, Senhor, por mais um tempo extraordinário de oração. Senhor, esteja conosco no dia de hoje. Eu chamo o Teu Espírito Santo para estar aqui comigo e que Ele venha trazer a revelação que está por detrás da letra. Senhor Deus, traga para mim, Senhor Deus, a revelação que o Senhor deseja transmitir aos Teus filhos. Que não seja de mim, mas seja diretamente do Seu trono. Eu glorifico, Pai, ao grande eu sou, através do nome de Jesus. E declaro, Pai, que o nosso dia será extraordinário, porque a primícia, Pai, dos nossos primeiros momentos do dia, nós entregamos ao Cordeiro Santo do Senhor. Nós entregamos a Ti, Pai, a primícia das nossas primeiras horas. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Amém? Queridos, como que está a expectativa do seu coração para a nossa conferência? Eu já vou avisar você que a nossa conferência será estrondosa, será um tempo extraordinário, será um tempo sobrenatural, será um tempo de muito avivamento. Então você que vai estar conosco na Conferência Global Fire 2026, se prepare, porque vai ser... Deixa eu só arrumar isso aqui, gente. Vai ser um tempo extraordinário. Você já tá contando os dias, horas? Amor, arruma isso aqui pra mim, por favor. Vai ser um tempo extraordinário. Acho que você vai ter que tirar aí. Vai ser um tempo extraordinário. Nós vamos viver águas profundas. Eu tenho orado agora esses dias pela conferência. Meu coração tá ardendo. Fogo, muita unção. Vocês não têm noção. Então, se você ainda não fez sua inscrição, corre que dá tempo ainda. Vai ser estrondoso. Cada dia parece que nós vamos chegando mais perto. Aleluia. E eu falo para você,
de todas as conferências que nós tivemos e vamos ter, essa vai ser única, porque eu acredito que esse ano nosso formato na estância e ano que vem já vamos mudar o formato. Aleluia. Glória a Deus. Então, você que está na campanha de 90 dias, já vai recebendo antes, durante e lá. Aleluia. Abra comigo em Gênesis 46. Nós vamos estar agora lendo essa passagem. Jacó e sua família se mudaram para o Egito. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei, olha só, descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Presta atenção aqui que tem algo muito importante que você precisa entender. Nós sabemos que o povo, posteriormente, foi tirado de dentro do Egito com a mão poderosa de Deus, sim ou não? Então aqui a gente não tem Moisés ainda. Moisés vai vir posteriormente, tá? Então, olha só o que Deus vai fazer. Deus vai levar a família de Jacó. Então as 12 tribos vão se multiplicar. Aonde? As 12 tribos vão se multiplicar dentro do Egito. Essa nação vai crescer dentro do Egito. Olha isso. Certamente o trarei de volta, e José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Berseba, e seus filhos o levaram para o Egito. Transportaram o pai e o levaram para o Egito. Transportaram o pai e as crianças e as mulheres nas carruagens que o faraó lhes havia providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Assim, Jacó e sua família foram para o Egito, filhos e netos, filhas e netas, também os seus descendentes. Estes são os nomes dos descendentes de Israel, os filhos de Jacó, que foram ao Egito. Rubem, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Rubem foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão foi Jemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era Cananeia. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Então vocês lembram lá os filhos dos levitas, os gersonitas, os coatitas e os meranitas? Então, por isso que vocês têm que gravar o nome dos filhos das tribos. Os filhos das tribos de Levi é muito importante, porque daí vão descender o quê? Os sacerdotes. Os filhos de Judá foram Ornã, Selá e Pérez. Então, de Pérez vai vir a descendência de Jesus. E Zerá. Pérez e Zerá. Embora e Onã tivessem morrido na terra de Canaã, os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Isacar foram Tolá, Puá, Jazube e Zinrom. Os filhos de Zebulão foram Sered, Elon e Jalel. Esses foram os filhos de Lia e Jacó, nascidos em Padã Arã. Além de sua filha Diná, por meio de Lia, Jacó teve 33 descendentes, tanto homens quanto mulheres. Então, olha só, Jacó teve muitos filhos, tá? Os filhos de Gade foram Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Aser foram Ina, Isvan, Isvi, Berias, e a irmã dele se chamava Será. E os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Esses foram os filhos de Zilpa, serva dada por Lia, por Labão, seu pai, por meio de Zilpa. Jacó teve 16 descendentes.
Olha só, por meio de Zilpa, Jacó teve 16 descendentes. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, foram José e Benjamim. E os filhos de José, nascidos no Egito, foram Manassés e Efraim. E sua mãe foi Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Então, a mulher de José era uma egípcia. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerar, Naamã, Eis, Ros, Mupim, Upim e Arde. E esses foram os filhos de Raquel e Jacó por meio de Raquel. Jacó teve 14 descendentes. Então, por meio de Jacó, Raquel teve 14 descendentes. Os filhos de Dan foi Uzim, e os filhos de Naphtali foram Jazel, Guni, Gezer e Selém. Esses foram os filhos de Bila, serva dada a Raquel por Labão, seu pai. Por meio de Bila, Jacó teve 7 descendentes. No total, 66 descendentes diretos de Jacó foram com ele para o Egito. Então, quantos descendentes diretos foram para o Egito? 66. Além deles, José teve 2 filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó no Egito. A família de Jacó chega a Gosém. Eu estou em Gênesis 46, 28. Quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pedir informações sobre o caminho para Gosém. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gosém, a fim de encontrar-se com seu pai. Jacó, quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Então, imagina o encontro de Jacó e José. Então, imagina, José era o filho amado, né? Por fim, Jacó disse a José: agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. José disse aos seus irmãos e toda a família de seu pai: irei ao faraó e lhe direi: meus irmãos e toda a minha família de meu pai chegaram da terra de Canaã. Eles são pastores e criadores de gado. Trouxeram consigo seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens. Disse também: quando o faraó mandar chamá-los e perguntar-lhes em que vocês trabalham, digam o seguinte: durante toda a vida, nós, seus servos, criamos rebanhos e gados, como sempre fizeram nossos antepassados. Quando lhe disserem isso, ele permitirá que vivam aqui, na região de Gosém, pois os egípcios desprezam os pastores. José era estrategista, mas ele está aqui exatamente instruindo, presta atenção, eles estão aqui instruindo como a sua parentela deveria se comunicar com Faraó. Queridos, eu quero que vocês peguem um código aqui. Faraó já não tinha falado que eles poderiam ficar na terra de Gosém? Mas José, falou assim: olha, vocês precisam se apresentar ao Faraó e falar para eles que a vida toda vocês cuidaram, foram pastores de ovelhas. A vida toda vocês criaram rebanhos. Que ele vai permitir que vocês fiquem nessa terra de Gosém, porque os egípcios desprezam os pastores. Então, José já entendia como era a cultura. José já entendia como era a cultura egípcia. E ele já sabia que essa terra era boa, era afastada ali. Então, José, estrategicamente, já está instruindo: olha, vocês vão se dirigir a Faraó e vai falar assim: olha, durante toda a vida nós, os seus servos, ei Faraó, nós somos seus servos, nós estamos submetidos a ti, amém? Tá? Então, olha isso, que poderoso. Só que a gente sabe que no futuro vai mudar o governo do Faraó. E aí, a mão do próximo governante vai pesar sobre os egípcios. E eles vão se tornar escravos, tá? Então, é isso que traz aqui essa passagem. Então, essa passagem é linda, né? Então, vamos aqui. Então, Jacó, né? Ele tinha muitos motivos para temer o Egito. Mas aí Deus vai aparecer para Jacó e vai falar assim: ei, Jacó, eu sou o Deus de Isaac. Eu sou Deus, né? Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou Deus.
Ei, Isaac, eu sou. Ei, Jacó, eu sou. Ei, Jacó, eu sou o teu Deus. E eu estou indo com você. Ó, estou descendo com você para a terra do Egito. E José vai. Não, então aqui Jacó está sendo acalmado. Porque Jacó, gente, quero que você entenda que Faraó, o Egito era uma potência muito grande. Então imagina o medo, né, de Jacó levar toda a sua família, certo? Então Jacó está andando conforme a nuvem. E nós precisamos aprender a andar conforme a nuvem. Então, o que é a nuvem? É a direção de Deus, é a palavra de Deus. Então, para mim, o maior termômetro de que Deus está conosco em algo é a paz que excede todo entendimento. Então, se você não está tendo paz para tomar uma decisão, se você está sem paz fazendo algo, será que é realmente esse lugar que Deus quer te colocar? Se você está indo para um lugar e você não está tendo paz de espírito, será que realmente Deus quer te levar para lá? Então, uma coisa que você precisa aprender é, independente da circunstância ou do que for, você precisa aprender a consultar a Deus. Deus, realmente é para mim descer para a terra do Egito? Realmente, Pai, é para mim me mudar de estado? Realmente, Senhor Deus, é para mim me mudar de geografia? E aí Deus vai te responder. Deus pode responder pela Bíblia, Deus pode responder pelo discernimento espiritual, Deus pode te responder por uma variedade de formas de se comunicar. Deus pode te responder, às vezes, por uma pregação. Deus pode falar com você através, às vezes, conversando com alguém conta um testemunho e aquele testemunho vira uma chave dentro de você. Então, direção exige o quê? Obediência. A direção de Deus exige obediência. Então, Jacó, ele já foi enganador. Deus, mudou a identidade dele. Então, agora, ele não anda mais pela lógica humana, ele anda pelo direcionamento de Deus. Então, queridos, quando nós começamos a ficar inquietos com alguma coisa, então é hora de perguntar a Deus, será que é o tempo? Será que eu realmente estou no lugar certo? Mas quando nós temos paz em qualquer decisão, é porque Deus está naquilo conosco. Porque, para mim, o maior termômetro de que Deus está conosco é a paz que excede todo entendimento. Amém? E Deus, ele usa sempre, queridos, processos desconfortáveis, tá? Por que esses processos desconfortáveis? Porque o processo desconfortável, ele tem que te tirar da zona de conforto para trazer crescimento para nós, para trazer maturidade. Então, não é desconfortável acordar na madrugada? Mas olha o crescimento que você tem. Você aprendeu a orar, você gerou autoridade, mas você teve que sair da inércia. Então, acordar de madrugada é sacrificial, é dolorido demais. Mas o resultado, o crescimento que dá. Gente, eu vejo vocês hoje, né? Orando. Pessoas que eram tímidas. Orando hoje numa violência, numa brabeza, numa autoridade. Eu falo, uau! E o Senhor fala, madrugada. Madrugada. Então, Deus usa processos desconfortáveis para trazer crescimento dentro de nós. Então, o Egito, querido, era um processo desconfortável. Era uma terra estrangeira, era uma terra idólatra, era uma terra cheia de deuses, mas era uma terra fértil. Então, Deus está levando o povo dele. Queridos, eu não sei se você entendeu, mas Deus está levando Israel. Quem que é Israel? É Jacó. Jacó é a representação de Israel. Quem são as 12 tribos de Israel? É os 12 filhos de Jacó. Deus está levando uma nação para dentro do Egito, para crescer lá dentro. Então o Egito não era o destino final, mas o Egito era um processo. Eu e você passamos pelo Egito para ir para a Terra Prometida. Então eu falo aqui, de antemão, toda pessoa que se converte, ela é levada a esse processo do Egito. Para elas conseguir, ela tem que enxergar o Egito, ela tem que sair do Egito, mas toda pessoa que ao se converter, ela tem que entender que ela está no Egito e ela tem que lutar para sair de dentro desse Egito. Então Deus está levando agora Israel, Jacó, as suas 12 tribos e todos os seus descendentes, eles vão se multiplicar. Olha só o que Deus vai falar aqui, Cadê? Olha só. Deus vai aparecer aqui e vai falar assim: não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei da sua família uma grande nação. Deus está falando, Jacó, Deus não está falando, eu vou multiplicar. Deus está falando, nação. Vocês serão um país. Vocês serão uma nação. Vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar. Eu estou com você, Jacó. Eu estou com os teus filhos. Eu estou descendo com você para a terra do Egito.
Então o Egito é um processo. Então, só que ele não é o destino final. E talvez você hoje está tentando sair do Egito. Mas para sair do Egito, você precisa encarar o processo. Você precisa, queridos, confrontar as tuas máculas. Não adianta você querer anestesiar coisas e falar, não, eu não vou mexer nisso. Se você não mexer em algumas feridas, mais tarde ela vai virar um câncer. Se você não mexer em algumas coisas mais tarde, ela vai trazer uma corrupção muito grande para a sua vida e talvez ela pode trazer para você uma brecha para uma queda. Então, o confronto tem que acontecer, certo? Nós não podemos rejeitar o processo do Egito, o processo do deserto, o processo onde Deus nos amassa na olaria. O que é a olaria de Deus? Deus pega o barco, Deus te amassa, Deus vai arrancar a impureza. Aí Deus vai te modelar, não ficou do jeito que ele gostaria, ele vai desmanchar e vai começar de novo. Então, se submeta a processos. Ontem eu estava fazendo alguns alinhamentos. Então, conversas difíceis geram transformações grandes. Agradeça a Deus enquanto Ele está te podando, porque Deus fala que a árvore que não dá fruta Ele corta, Ele joga fora, Ele queima. Então, vamos aqui pegar de novo comigo. Deus quer que você se posicione e encare os seus Egitos, encare os seus desertos. Então, nós devemos confrontar coisas dentro de nós que vão gerar transformação. Mas se você é uma pessoa que não gosta de mexer em ferida, não gosta de ter conversa difícil, você vai demorar tanto. Tem gente que fala assim, mas eu não quero falar sobre isso. Ok. Eu respeito o seu tempo de não querer falar sobre isso ou sobre aquilo. Mas, enquanto você não mexer em certas dores, em certas feridas, isso daí pode virar um câncer, isso aí pode ser a brecha da sua queda. Amém? Então tem gente fugindo do lugar aonde Deus te mandou para ir multiplicar. Às vezes você fala assim, mas Deus vai me levar para o Egito. Mas Deus está falando para Jacó, é lá que eu vou te multiplicar. É lá que eu vou te fazer crescer. Então tem gente que não quer passar pelo processo porque o processo é um deserto. Mas você já perguntou para Deus o resultado do deserto? Porque, queridos, eu sinto muito, mas ninguém cresce num lugar de inércia, num lugar de conforto, num lugar de primavera. O lugar da primavera você contempla, mas você só vai conseguir contemplar o lugar de primavera uma vez que você passou pelo lugar de deserto. Porque se você só tá querendo ficar nesses lugares floridos, se você não passou pelo lugar do deserto, você não contempla a primavera. Eu vou dar um exemplo para você. Se você não sabe o que é escassez, se você não sabe o que é dificuldade, você não sabe ver Deus em pequenas coisas na sua vida. Você não sabe ver Deus no pequeno. Porque você nunca passou perrengue, você nunca passou dificuldade. Amém? Então Deus sempre está usando o processo desconfortável para nos crescer. Então Deus está falando, Jacó, eu estou contigo, pode ir para o Egito, lá eu vou te multiplicar. Lá eu vou te fazer crescer de uma forma sobrenatural. Amém? Então, a família de Jacó agora está alinhada. Então Jacó está indo com toda a sua família, levando toda a sua casa. Para o quê? Para viver a sua promessa. E agora eu vou tocar num ponto. Nós precisamos estar alinhados para viver uma promessa. Nós precisamos estar alinhados para viver algo que Deus está trazendo. Queridos, às vezes por causa de um desalinhamento, está travando uma bênção na sua vida. Às vezes por causa de uma coisinha, você não está vendo a prosperidade de Deus agir. Por causa, às vezes, de um posicionamento, você não está vendo a autoridade de Deus fluir na tua vida. E às vezes é um posicionamento pequenininho. Então, o que você vai orar todos os dias? Fala, Deus, move dentro da minha mente, da minha alma, do meu ser. Move, Senhor Deus, a cegueira espiritual de longe de mim. Tira a cegueira espiritual de longe de mim. Senhor, me faz enxergar a minha iniquidade. Me faz enxergar, Pai, coisas que eu preciso entender. Queridos, o diabo, ele nos cega com a cultura. Nós vivemos uma cultura grega, uma cultura religiosa, uma cultura, às vezes a gente escutou nossa parentela falar isso, falar aquilo, e às vezes a gente está ali numa cultura egípcia, numa cultura romana, e nós precisamos viver uma cultura do céu, uma cultura bíblica. Então, que cultura que nós devemos implementar dentro de nós? A cultura da Bíblia. Então é Bíblia, querida, é Bíblia no mundo, é Bíblia todo dia.
Bíblia é o remédio dos nossos ossos. Repete comigo. A Bíblia é o remédio dos nossos ossos. Porque a Bíblia vai confrontar o nosso pecado. A Bíblia vai confrontar o nosso caráter. A Bíblia vai confrontar o nosso comportamento. E há estudos que falam que a pessoa que lê a Bíblia todo dia, ela é saudável. Mas não adianta ler a Bíblia e não aplicar. A Bíblia tem que ser lida e aplicada, lida e aplicada, lida e aplicada. Amém? Então, alinhamento todos os dias. E tem que orar, Deus, me alinha. Deus, me molda. Amém? Glória a Jesus. Então aqui a gente está vendo, né, Jacó se reencontrando com José. Olha quantos anos Jacó não sofreu. Agora, esse encontro está sarando toda a ferida antiga do coração de Jacó. Toda a ferida também que poderia haver no coração de José. Então Deus fecha ciclos e Deus começa outros ciclos. Mas para Deus fechar um ciclo, você precisa restaurar. Para Deus fechar um ciclo, você precisa perdoar. Para Deus fechar um ciclo, você precisa mudar de atitude. Para Deus fechar um ciclo, você precisa reparar erros, pedir perdão e se posicionar mediante as coisas que você não vai mais levar para o próximo. Gente, toda estação é um novo ciclo. Não adianta você mudar de nível espiritual e estar sempre repetindo o mesmo ciclo de erro, o mesmo ciclo de dor. Então, posicionamento inteligente. Peraí, eu errei nessa área, eu não vou errar mais. Eu já aprendi com os meus erros. Peraí, eu sempre fui um Jacó, não vou ser mais. Preciso falar a verdade, preciso agir com a verdade. Então, o que te leva para uma nova estação e novas atitudes são um novo comportamento. Então, o posicionamento inteligente vai fazer com que você venha preservar a promessa que Deus, disse, declarou sobre a sua vida. Olha só. O posicionamento inteligente aqui que a gente vai ver é José dando direcionamento aos seus irmãos, à sua família. Como eles devem se posicionar diante de Faraó. Olha, vocês são pastores. Vocês devem falar assim com Faraó. Amém? Vocês devem falar dessa maneira. Por quê? Para vocês tomarem esse espaço, para vocês tomarem essa terra. Vocês não podem chegar amedrontando Faraó. Porque, queridos, esse povo vai se multiplicar tanto que vai gerar medo nos futuros líderes, amém? Então, esse é um ambiente de muita idolatria. Então, olha só o que José está fazendo, vocês vão ficar separados, tá? Então, José está separando o povo na terra de Gosém para quê? Para eles não misturar com os egípcios. Para eles não misturar, porque José sabe que a esposa é egípcia. José sabe os costumes desse povo. E José não quer que o seu povo venha ser misturado. O seu povo venha ser contaminado. Amém? Então, aqui que eu aprendo aqui, santidade e separação é um posicionamento inteligente. Você não senta em qualquer mesa, você não fica em qualquer roda, você pode influenciar todos com aquilo que você carrega. Mas influência não significa você ter comunhão. Ter comunhão é conviver, é sentar na mesma mesa. Você só pode sentar na mesma mesa e ter comunhão quando essa pessoa está debaixo da mesma visão que você. Porque caso contrário, essa pessoa vai te confrontar. Ou essa pessoa vai te puxar para o outro lado se você estiver no começo da sua conversão. Então, influenciar. Em Cristo eu posso influenciar todos. Mas ter comunhão, são poucos os que vão ter comunhão com você. E eu falo pouquíssimos, porque nem todo mundo vai estar no seu nível espiritual. Então, queridos, quem está bebendo leitinho espiritual, tá? Não consegue andar com quem já está no nível mais profundo. Porque vai ser dois níveis muito adversos, muito diferentes. Então, a gente tem que estar sempre o quê? Acompanhe o seu ritmo. Não adianta você querer ter as minhas experiências sem passar pelos meus processos. O problema é que você quer ter a minha experiência sem passar pelo processo e sem fazer o tipo de renúncia que eu fiz, porque às vezes uma experiência a qual Deus me deu dependeu do processo, da edificação, da consagração, dependeu da renúncia que eu fiz. Aí você começou ontem, você quer ter o nível de unção, poder e autoridade sem pagar preço. E queridos, para cada jornada, para cada experiência em Deus, há um preço. Há um preço que você pagou de renúncia, de sacrifício, de entrega. Amém? Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós precisamos viver no nosso ritmo espiritual.
Tem gente que entrou ontem, tá? Tem gente que entrou ontem e não consegue acompanhar porque fica frustrado. Eu quero ter essa unção que a apóstola tem. Gente, eu estou há 10 anos jejuando. Tem coisas que eu não posso falar ainda que eu renunciei a Deus. E se eu falar pra você, você falar, não, eu não tô fora. Não vou renunciar a isso, não. Tem coisas que são muito drásticas. São coisas que são muito profundas, que somente uma pessoa mesmo que tem a visão, que já está pronta. Então, tem coisas que você vive em Deus por causa das suas renúncias. Tem coisas que você vive em Deus por causa do seu sacrifício. Tem coisas que você vive em Deus por causa da sua fidelidade, da sua lealdade em Deus. Amém? Então, não adianta nós querermos orar igual fulano se você não tem treinamento de oração. Eu não imparto com você a autoridade, aí você começa a fazer um vozeirão e fala, não. Isso aí é gerado orando. E se você quer ter a autoridade desse povo que ora desse jeito, nesse nível, o que você tem que fazer? Você tem que orar aí na madrugada. Mas você não dá conta de acordar na madrugada porque você tem dificuldade. Então, se você não consegue vencer o sono, quem dirá Satanás? Você não dá conta de vencer um horário. E quem dirá Satanás? Aí você quer ter autoridade para expulsar demônio? Você não dá conta de vencer o diabo na madrugada? Então, como que você dá conta de vencer um demônio? Então, existem processos que precisam ser respeitados e passados, forjados. Não é querer... Gente, não adianta... Olha aqui, a pastora Milena falando, degrau por degrau. Exatamente isso, degrau por degrau. Degrau por degrau. É um passo de cada vez. Amém? Glória a Jesus. Eu quero trazer hoje uma live, um devocional com vocês. Então pega aí essas chaves que eu entreguei para vocês dentro do capítulo de Gênesis 46. Mas quero que você abra comigo agora. Amém? Em Efésios 4, verso de número 11. Aleluia. Aleluia. E fala aí dos 5 cargos eclesiásticos. Eu quero estar falando um pouquinho desses 5 cargos eclesiásticos. Acho que é muito importante vocês entenderem. Amém? Glória a Deus. Todos nasceram para ter os 5 cargos? Não. Alguns nasceram para ser só levitas. Alguns nasceram para ser obreiros. Mas eu acredito que todos nós podemos evangelizar, independente do cargo eclesiástico. Certo? Então, todos nós nascemos para ser. Efésios 4. Amém? 4, verso 11. Acharam? Aleluia. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Amém? Eu creio que toda igreja deveria ter os 5 cargos eclesiásticos, ou alguém que tenha os 5 cargos eclesiásticos, para que a igreja tenha tudo o que é necessário para avançar com multiplicação, com muito avanço. Aleluia? Então, eu quero aqui, a gente tem... Vamos começar aqui falando do apóstolo, da unção apostólica. Aleluia? Então, eu quero que você entenda, tá? Não, acho que a gente tem que falar do... Vamos começar a falar aqui... Deixa eu ver. Não, vamos começar a falar do apóstolo, não. Vamos falar do apóstolo por último. Vamos começar aqui a falar do mestre, tá? Eu ia falar do apóstolo, mas vou começar daqui pra lá, tá? Então, aprende comigo, pequenininho, mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. De novo, mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Pegou? Aí você não esquece nunca mais, tá? Do menor ao maior. E olha só, o apostólico abraça todos. O apostólico abraça todos. Amém? Pegaram ou não? Aleluia? Então vamos lá, vamos começar do mestre, tá? Eu vou falar o ofício, a função prática e qual que é o ponto de confronto para os mestres. Porque cada um tem seu bônus e seu ônus também, certo? Então, qual que é a visão de ofício de um mestre? O mestre, vamos dar exemplo aqui na nação brasileira. Eu tenho essa unção de mestre. Eu tenho a facilidade de ensinar algo difícil com facilidade. A gente tem o Hernani Santos, que vai estar conosco na conferência. O pastor Luciano Subirá, que para mim é uma grande referência de unção de mestre. Então,
A unção de mestre vem para ensinar, para fundamentar, trazer entendimento, tá? Construir uma base sólida. Então, a unção de mestre é aquele que ensina. É aquele que ensina. Ele pega algo que é difícil e ele ensina. Ele ensina com muita facilidade. Então, qual que é a função? Como que a gente sabe que tem a unção de mestre? A gente consegue explicar a palavra, a gente consegue corrigir, né, as doutrinas, consegue trazer clareza, estrutura espiritual, consegue trazer tudo ali de direcionamento, consegue trazer ali um entendimento claro. Então, às vezes, algo que era tão difícil, quando tem um mestre, você consegue aprender de uma forma muito fácil, tá? Você consegue aprender de uma forma, você fala, meu Deus, eu fiquei 20 anos tentando aprender isso, agora essa pessoa, esse homem explicou aqui, eu entendi com clareza, amém? Certo? Então, qual que é a unção do mestre? O mestre, ele tem facilidade de aprender e ensinar. Ele tem facilidade. Só, queridos, que eu não vejo isso como algo apenas natural. O mestre, ele, lógico, tem o conhecimento natural, mas tem o conhecimento espiritual que só Deus pode dar. Mas eu vou explicar uma coisa para você. Para todo conhecimento sobrenatural, precede-se de um entendimento natural. Qual que é o entendimento natural que nós precisamos ter como base sólida? Bíblia. Então, você que tem unção de mestre, quanto mais Bíblia você tiver, mais fluido no conhecimento espiritual você será. Porque Deus não vai te explicar nada do nada. Ele vai te explicar algo de uma base que é a nossa Bíblia. Então, coisas que você de repente não conseguiu entender ou linkar, aí você fala, nossa, agora eu estou entendendo aquilo que o profeta Ezequiel queria dizer nessa passagem, porque agora Deus me deu a revelação. Amém? Agora, vamos aqui para um ponto de confronto para os mestres, tá? Intelectualismo sem prática. Então, o mestre, ele tem um perigo de ser muito teórico e não exercer na prática. E para mim, queridos, se você souber muito e não aplicar nada, de nada adianta. Então existe um perigo. A pessoa quer saber muito, mas ela não aplica. Então, quando eu ensino sobre libertação para vocês, eu sempre coloco lá testemunhos, cura interior, avivamento, eu sempre dou testemunhos práticos, porque eu acredito que eu preciso ensinar e trazer testemunhos daquilo que eu vivo dentro dessas áreas, dentro daquilo que Deus me chamou para ensinar, dentro do profético, dentro dessas coisas. Então, qual que é o perigo do mestre? Intelectualismo, muito conhecimento, sem prática, tá? Outro perigo, frieza espiritual, por quê? Ele fica muito apaixonado por leitura, conhecimento, e ele esquece de colocar em prática as disciplinas espirituais, que é oração, jejum. Então, você não pode ser um mestre que estuda muito. Eu conheço aí alguns que são mestre nato, mas a gente sente que é muito intelectualismo sem prática, certo? Porque tem frieza espiritual. Você não sente unção. Conhece muito, tem muito entendimento, mas você não sente a unção. Então, você precisa ter os dois. O mestre precisa ter o conhecimento e também precisa ter o quê? A unção. Porque é a unção que faz as pessoas prestar atenção. É a unção que faz as pessoas, que abre o espírito para o entendimento. Certo? Então, quando o mestre está explicando, ele pode saber tudo. Mas se ele não tiver unção, por exemplo, vai numa pregação que não tem unção. Você olha o relógio, a hora não passa, você quer beber água, você quer ir no banheiro. E eu sou essa pessoa. Porque eu sou inquieta, eu sou desatenta demais. Mas quando tem unção, eu fico assim, ó, me alimentando daquela palavra. Eu não quero sair da cadeira, porque a unção me segura ali. A unção está abrindo meu espírito, eu estou me alimentando daquela palavra. Então a unção é necessária em todos os cargos eclesiásticos, tá? Somente se tiver unção você vai conseguir entender, tá? Outro perigo do mestre, orgulho por ter conhecimento. Eu conheço demais, eu sei demais. E eu vou falar uma coisa pra você. O orgulho foi o que fez Lúcifer cair. Não se sinta essa última Coca-Cola do deserto, não se sinta essa pessoa, não. Fala, Senhor, olha o que eu tô sentindo, me visita, arranca esse trem de mim, Senhor. Eu tô orgulhoso porque eu sei demais, tá? Orgulho do conhecimento, você não pode ter orgulho, queridos. Cuidado, tá?
excesso de teoria e pouca prática. Então, tem muitos mestres da palavra de Deus, sabem demais do avivamento, mas não tem avivamento. Sabe quais foram os avivamentos, mas não tem prática, não tem comunhão com o Espírito Santo, nunca ministrou um batismo. Ei, você vai falar de avivamento, você já ministra batismo com o Espírito Santo? Tá, você pode saber, então você tem que saber prática. Amém? Tá? Então, falta de sensibilidade ao Espírito Santo. Falta de sensibilidade espiritual. Então, qual que é o perigo do mestre? Intelectualismo sem prática, frieza espiritual, orgulho do conhecimento que tem, se achar, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu conheço, eu sei mais que aquele pastor, mas aquele pastor ele pode não ter o conhecimento que você tem, mas quando ele fala, o céu rasga e a glória desce. Então não adianta você saber demais e não ter unção. Então, queridos, se você foi chamado para essa unção de mestre, de ensino, você não pode abrir mão da edificação, da busca, do secreto. Amém? Frieza espiritual é o perigo, orgulho do conhecimento, excesso de teoria, sabe, mas não tem prática, não tem. Você sabe tudo de libertação, mas você não expulsou um demônio ainda, então você tem que viver a prática e buscar a prática. Então não adianta você, tá bom, você sabe muito sobre a libertação, mas agora você tem que botar em prática, pelo menos na sua vida. Amém? Excesso de teoria é o perigo e falta de sensibilidade ao Espírito, tá? Agora vamos aqui, certo? Pastor. Vamos aqui para o cargo eclesiástico pastoral. Então, qual que é o ofício do pastor? É cuidar, proteger, acompanhar, nutrir, zelar por essas pessoas, interceder por elas, né? Direcionar. Então, a função prática de um pastor é discipular, acolher, restaurar, manter essa unidade pastoral, manter a saúde dessa comunidade, certo? Resolver os problemas dentro de uma igreja. Então, qual que é a visão e o ofício de um pastor? Cuidar, proteger, acompanhar, nutrir, zelar por essas pessoas. Amém? Então, isso é o papel do pastor, tá? Né? Então, ele tem essa função. Ele é aquele que acolhe, ele é aquele que cuida, tá? Então, pastor, então sabe que a ovelha, ele cuida, a ovelha é cuidada por seus pastores, desde quando nasce. Ela tem que ser direcionada pelos pastores, amém? Qual que é o ponto de confronto aqui para os pastores, tá? É um medo de perder as pessoas. E o pastor precisa entender que a igreja, a noiva, ela é do Senhor Jesus e não dele. Então, a gente vê hoje, tem pastores que têm as pessoas como posse. Tá? Ou seja, pastores que têm complacência, pastores que são permissivos, pastores às vezes que deixam de ministrar a verdade porque elas têm medo de perder essas pessoas, certo? Dependência emocional dos líderes, dos seus liderados, ou seja, pastores que ficam fazendo um trabalho que não é para eles fazer e tornando suas ovelhas dependentes deles. E, queridos, uma coisa que eu sempre vou bater na tecla, não sejam dependentes de nenhum tipo de... dependentes emocionais. Sai desse lugar, porque senão você sai de um cativeiro lá no mundo e entra em outro. Você não pode ser dependente emocional de nenhum líder espiritual. E eu falo isso aqui para você de todo o meu coração. Porque você precisa ser dependente do Espírito Santo de Deus. Então tem pastores que tornam seus liderados dependentes dele. Pastor, estava pensando em ungir a minha casa. Não, você não está preparado. Eu que tenho que ir lá ungir sua casa. E quando um pastor cuida de uma congregação, muitas vezes ele faz essa pessoa se tornar dependente. Então, ele não ensina os seus filhos espirituais, suas ovelhas a fazer, não ensinam. Porque ele quer que os seus liderados sejam dependentes. Eles querem que os seus liderados sejam dependentes e está errado. Imagina se eu precisar do meu apóstolo para qualquer coisa. Eu não tenho que saber essas coisas? Claro que eu tenho. Amém? E outro perigo, pastores que carregam pessoas além do limite. Pastores que carregam pessoas. Gente, o trabalho pastoral é te cuidar espiritualmente. É te trazer alinhamento, correção. E cabe a você se posicionar e mudar. Mas o seu pastor não é sua mãe, seu pai, não é seu irmão, não é seu parente. O seu pastor é uma pessoa que foi direcionada por Deus para te trazer
alinhamento, para você se posicionar, para resolver coisas espirituais, para te ajudar a caminhar na fé. Então, hoje em dia, tanto os liderados como pastores estão confusos nesse papel. Então, o pastor ele tem que confrontar, ele tem que cuidar, ele tem que orar, interceder, ele tem que ensinar a sua congregação como que ora, como que jejua, como que se posiciona. Qual que é o papel do pastor? Ensinar as disciplinas espirituais. Querido, o meu papel como pastora é ensinar você não ser dependente do ser humano aqui na terra, mas ser dependente do Espírito Santo. Eu preciso te ensinar a orar, ungir sua casa, guerrear, levantar de madrugada, porque se eu te ensinar a fazer isso, você vai conseguir buscar Deus comigo, sem mim, dentro de 4 paredes, dentro da tua casa. O papel de um pastor é ensinar a pessoa a ser uma igreja. Mas hoje nós temos pastores que acabam aprisionando o quê? Esses liderados. Queridos, o papel de um pastor é limpar, tirar os espinhos e transicionar essa pessoa de um cativeiro para a liberdade em Cristo. Esse é o papel pastoral. Amém? O papel de um pastor é o quê? É trazer direção, tá? É isso. Amém? Não ficar adulando emocionalmente as pessoas. Sai desse lugar, pelo amor do Senhor Jesus. Sai desse lugar. Amém? Então nós temos que vigiar muito com isso aí. Porque eu sei que aqui tem muitos pastores, tá? Então vamos cuidar. Você que é pastor, para de aprisionar as pessoas emocionalmente. Elas não são suas. E outra, pastores, tenham maturidade para entender que a igreja é cíclica. Tem gente saindo e tem gente entrando. E você precisa abençoar todos aqueles que passam pela sua congregação. Aí você vai amaldiçoar, vai falar assim, esse fulano vai se arrepender. Esse fulano vai viver uma vida assim. Não. Ei, quem que é você? Você é uma administradora. A igreja sempre foi de Jesus. E sempre será. Você é apenas um administrador de Deus. Essas pessoas são do Senhor. Amém? Agora vamos falar um pouquinho do evangelista, tá? O evangelista, qual que é o ofício do evangelista? É aquele que é nato. Ele alcança vidas, ele anuncia Jesus, ele gera conversões. O foco dele é fora das paredes, tá? Eu sou um evangelista nata. E, gente, dos 5 cargos eclesiásticos, o que tem a unção de multidões é o evangelista. Eu estou aqui agora no papel de evangelista. Eu estou fora de 4 paredes. Então, qual que é a característica do evangelista? É aquele que evangeliza para fora. É aquele que usa outras ferramentas de evangelismo. Então, o evangelista nato é aquele que evangeliza para fora. É aquele que evangeliza sempre. Então, aqui eu faço um papel de evangelista, que eu estou evangelizando fora de 4 paredes. Nós não estamos dentro de uma igreja física. Nós estamos anunciando aqui, né, o evangelho do Senhor Jesus. Então, o papel do evangelista é alcançar vidas, anunciar Jesus, gerar conversões em massa, fora de 4 paredes. Então, o evangelista, dos 5 cargos eclesiásticos, ele é o único que consegue atrair as multidões. Ah, apóstolo, mas eu conheço um profeta que quando ele vai atrai multidões também. Então ele tem a unção. Ele com certeza tem essa unção de evangelista, tá? Então o que traz as multidões são a unção do evangelista. O evangelista, ele tem a unção de multidões. Ele comunica com multidões. E as multidões, ele tem uma unção de milhares, de milhares, de milhares, de milhares. Amém? Então, o evangelista, ele comunica com clareza. Ele gera na pessoa a decisão de escolher Jesus e se converter e estar com Cristo, ok? Ele atrai multidões. Então, sempre grava aí. O evangelista, ele fala com multidões. Amém? Ele atrai multidões. Amém? Agora, qual que é o confronto aqui para o evangelista? A superficialidade. Amém? Então, a gente sabe que existe muitos evangelistas que ele começa a atrair multidões, mas aí ele começa a pregar uma palavra muito rasa. E aí ele fica muito na parte superficial, com medo de pegar um pouco mais duro na palavra e perder as pessoas. Então, outro problema aqui da questão do evangelista, ansiedade por resultados rápidos.
certo? Falta de profundidade espiritual e dependência emocional. Então tem que tomar muito cuidado que o evangelista, porque ele atrai multidões, às vezes ele não quer ser profundo, porque ele já tem as pessoas. Ele já tem ali milhares de milhares seguindo ele e escutando aquela palavra. Então não adianta nós atrair as multidões e a gente não pregar o evangelho vivo, o evangelho eficaz. Então, outro perigo, foco em números e não na transformação. Então o evangelista ele não pode focar nos números, ele tem que focar na transformação. Então quanto maior for as multidões, que o seu evangelho, que a palavra que você venha pregar, ela seja um evangelho profundo, um evangelho, né, que confronta, que exorta, que traz a transformação. Né? Então o perigo do evangelista é uma superficialidade. Por quê? Muitos buscam as multidões, mas o evangelista ele tem isso com mais facilidade que todos os outros cargos eclesiásticos. Então, quanto mais pessoas, mais profunda deve ser a palavra, mais poderosa deve ser a palavra, mais profunda deve ser o que eu confronto. Aleluia. Gente, eu vejo aí muitas pessoas que atraem multidões, mas é uma palavra tão rasa, é uma palavra tão almática. Queridos, a pessoa só transforma com palavras de confronto. Aleluia. Agora vamos falar um pouquinho do profeta. O profeta, ele é aquele que, ou ele, dos 5 cargos eclesiásticos, ele é o que mais escuta a palavra de Deus. É o que mais tem sensibilidade à voz do Senhor. E eu quero que você lembre, profetas são estranhos. Profetas são seres estranhos. Profetas são pessoas diferentes. E ele geralmente, ele mesmo tem um conflito muito grande para se entender, como eu falei para vocês esses dias. Então o profeta, ele revela, ele alinha, ele corrige, ele traz direção e ele ativa ambientes espirituais. E ele é aquele que tem uma sensibilidade muito forte a escutar a voz de Deus. A função profética de um profeta é despertar a consciência, confrontar o pecado, liberar a direção. O profeta, uma das habilidades mais lindas do profeta e do apóstolo é ativar dons, ativar ministérios. Tanto o profeta e o apostólico, ele arranca de dentro o chamado da pessoa, que às vezes a pessoa nem sabe que tem. O profeta olha aqui para um vale de ossos secos e fala assim, mas eu vejo que tu és profeta, vejo que tu és isso, olha, eu vejo um empresário aqui em ti. E às vezes você não estava vendo era nada. Então, tanto o ministério profético e o ministério apostólico, eles conseguem tirar um líder de dentro da pessoa, esses 2 ministérios, tá? Então a função profética, tá? Ele traz o quê? Ele traz um despertar de consciência, um confronto sobre o pecado, libera a direção, ativa dons, ativa ministérios. Agora existe um confronto também, um perigo, né? Qual que é o perigo do ofício de profeta? Orgulho espiritual. Porque o profeta, ele escuta a voz de Deus. Então as pessoas às vezes começam a endeusar um profeta. E aí ele começa a ficar orgulhoso, soberbo, eu sou, eu estou, eu vou. E gente, existem profetas tratados, mas o profeta que não é tratado, ele tem um perigo de iniquidade tão grande. Dos 5 ministérios, o que eu vejo mais perigo se não for tratado é o ministério profético. Individualismo, tá? Egoísmo, profeta. Isolamento demais, tá? O profeta que não é tratado nas emoções, ele pode confundir o seu emocional com revelação. Então, qual que é o ponto de confronto aqui para os profetas? Individualismo? Só pensa nele? Gente, todos os cargos eclesiásticos, você precisa ter a visão do reino de Deus. Nunca faça as coisas pensando em você, mas qual é o melhor benefício para o reino de Deus? Você precisa transitar nesse lugar sobre o reino de Deus. E o profeta, quando ele não é tratado, ele pensa muito sobre ele, nele, para ele, dele, mas ele tem que sair desse lugar. Então, para isso, somente com o tratar do Espírito Santo. Então, outro perigo é o orgulho. Profetas não querem se submeter a uma... Por exemplo, vou só dar um exemplo para você. Eu sou profeta, Deus fala comigo, eu não preciso de uma autoridade espiritual, porque Deus me usa. Não, você precisa de ter um líder, você precisa de ter um pastor, porque senão você se torna Lúcifer. Você acha que você é certo, e aí o diabo pode entrar e você pode achar que está fazendo certo e já, na verdade, quem está ditando as regras é Satanás.
Nós precisamos de direção, nós precisamos de supervisão, todos nós que somos homens e mulheres de Deus, amém? Então esse é o grande perigo do profeta, muito emocional, misturando com revelação, amém? Então se tem orgulho aí, queridos, vou falar qual que é o antídoto para todo profeta, qual que é o antídoto para todos os profetas? Humildade, humildade. E humildade é algo que você pede para o Espírito Santo te ensinar a ser humilde. Amém? Então esse é o perigo que é do profeta. Individualismo, egoísmo, orgulho espiritual, a soberba, muito isolamento, achar que ele às vezes o profeta acha que é a quarta pessoa da Trindade e não é. Ok? Vamos aqui para encerrar com a parte do apóstolo. O apóstolo é alguém que estabelece, governa, envia, estrutura, carrega uma visão territorial. A visão do apostólico, ela não é micro, ela é macro. O apóstolo, ele tem uma visão expansiva, territorial. E o apóstolo, ele constrói estrutura, coloca alguém ali e envia, certo? Então, o apóstolo, ele abre caminhos, ele planta obras, ele organiza sistemas espirituais, ele levanta lideranças. Foi muito difícil para mim transicionar do pastoreio ao apostólico, porque eu tive que tirar a mão do micro para supervisionar o macro, para poder estabelecer e estruturar o macro. É muito difícil, porque você às vezes está acostumado com o micro, e aí você tem que agora ir para o macro, e aí Deus quer governo. Mas o apóstolo que é inteligente, ele vai levantar o quê? Os seus liderados para operar no micro, tá? Então, qual que é a função apostólica? Abre caminhos, planta obras, organiza sistemas espirituais e levanta lideranças. Ande que machaya, rebe de baquestou couto ramanamakai, yagstebe de poukentex tu yarabasai. Então, queridos, peguem essa visão aqui. Apóstolos abrem caminhos, plantam obras, organizam sistemas espirituais e levantam lideranças. Agora eu vou falar uma coisa para você. O apóstolo só consegue fazer isso se ele tiver o emocional tratado. E ele precisa ser um bom líder, porque se ele não tiver líderes com ele, ele não consegue fazer nada. Porque ele não consegue estar em tudo. Porque qual que é o problema de um apóstolo hoje? Centralização. Porque ele não levantou liderança ou ele não consegue delegar, então ele quer fazer tudo. Então se ele fizer tudo, ele vai ter um burnout, ele vai cansar, ele vai ter alguma coisa, a sistema nervoso central, alguma coisa vai dar pane nele. Então, quais são os problemas do apóstolo, de uma apóstola? Controle excessivo da igreja, querer controlar todos os departamentos. E se ele delegou, ele tem que confiar no seu liderado. Amém? Se ele levantou um ministério ali, ele delegou, ele tem que deixar, ele tem que confiar. Amém? Centralizador demais. Tudo tem que passar por ele. Não, tá errado isso. Eu posso sim dar o meu aval, a minha opinião, mas eu não preciso. A partir do momento que eu levantei lideranças em departamentos, eu não... Entendeu? Então, o apóstolo, ele tem que supervisionar tudo. Então, não, tá errado. Lógico, ele tem que ver se tá certo ou errado, mas se ele confiou, ele delegou, ele precisa confiar. Então, o apóstolo, problema apostólico, dificuldade de delegar. Dificuldade de dar para alguém fazer. Queridos, hoje eu posso ficar aí, tranquila, de férias. Os cultos da Global vão continuar. A oração da madrugada vai continuar. O devocional aqui vai continuar. Porque eu tenho pessoas que estão qualificadas. E eu delego, eu coloco o meu povo na linha de frente. Eu já chamo na chincha, eu falo agora, vem aqui que você vai... Eu peguei de surpresa. Vem aqui, ó, que você vai orar. Vem aqui, chama fulano, vem aqui, vem pôr as mãos. Você nem fica... Você não dá nem pra você saber quem vai. Eu chamo assim aleatoriamente, eu vou chamando e vou colocando. Vai, você não sabe orar aí? Vambora. Põe a mão, vem aqui orar por cura, vem aqui orar por cura interior, vem aqui orar por libertação. Agora imagina, só eu faço. Que igreja pobre. Só eu posso orar? Meu Deus, então eu sou uma péssima líder. Porque se os meus liderados não podem fazer, eu sou uma péssima líder. Se os meus liderados não sabem orar, eu sou péssima. Isso é o apostólico. Certo? Então, eu entendo que eu preciso levantar um exército que faça. Porque o dia que eu não estiver, eles vão fazer. E a obra do reino, ela vai só se multiplicar. Então, quais são os problemas da questão do cargo apostólico?
Os maiores problemas são controle excessivo, centralização, dificuldade de delegar, autossuficiência espiritual. Achar que ele é o cara, ela é a mulher. Tá errado, queridos. Eu tenho uma unção apostólica, mas eu sou serva igual vocês, dentro de uma igreja. Por que eu não posso limpar uma cadeira? Porque eu sou apóstola. Por que eu tenho que ter uma cadeira privilegiada dentro do ministério? Eu sou a quarta pessoa da Trindade? É honra? Não, queridos. Para mim, honra é outra coisa. Honra para mim, lógico, você pode me tratar bem dentro da igreja, me servir um café, ok. Mas para mim, honra cabe em outras coisas. Amém? Honra é você falar bem do seu líder. Honra é você respeitar os princípios daquele local. Amém? Então eu não acredito. Eu acredito que eu também posso limpar o chão como apóstolo, porque, gente, a igreja também é minha. Eu estou ali junto com vocês. A igreja é de todos. Então, vamos parar de ficar aqui nesse lugar porque eu fulano, porque eu sou... Não. Não. Porque eu acredito que se os meus liderados não me ver fazendo, eles não farão. Vocês só oram na madrugada porque vocês me viram orando na madrugada. Vocês só jejuaram porque vocês me viram jejuando. Então eu acredito que o líder, ele sempre é o maior exemplo de tudo. Aleluia. Então sai dessa autossuficiência. Porque eu sou um apóstolo, grande coisa. Você também é um servo de Deus. E eu entendo que no reino de Deus existe uma moeda existe uma moeda que ela fica batendo ali junto com a da honra. É a do serviço. Pois aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que sirva a todos. Então aquele que serve, ele fica na fila da bênção. Quando tem uma bênção para ser derramada. Aí Deus fala, na fila da honra, é esse Zezinho aqui, ó, pode dar para ele. O servir é uma moeda. O servir é uma moeda poderosa no mundo espiritual. A honra é uma moeda poderosa no mundo espiritual. Aleluia. Então nós precisamos entender que nós somos, tá? Homens e mulheres. Então não é... Lógico, a gente sabe que um pode ter uma unção, uma autoridade, mas nós não podemos ter essa autossuficiência, tá? Outro perigo do apóstolo, pressa por resultado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Apóstolos têm que ter discernimento de entender que há tempo de consolidar, há tempo de enraizar, há tempo de estruturar, há um tempo para cada coisa. Aleluia? Então, queridos, eu trouxe aqui para você qual é a função de cada um dos cargos eclesiásticos e qual é o ponto de confronto que nós devemos confrontar cada um deles. Amém? E é isso. Então, se você gera ser qualquer um desses ou já é, muito cuidado. Nós precisamos exercer a autoridade espiritual com maturidade. A igreja, queridos, ela sempre será do Senhor Jesus. Você como um profeta, você traz direção ativa. Você como evangelista, você ensina. Você como pastor, você cuida, zela. Você como apóstolo, você estrutura, levanta líderes. Então, cada cargo tem uma missão, um papel na igreja. Mas nós não somos os donos das pessoas. Nós somos facilitadores do reino de Deus. Essas pessoas é a noiva de Cristo. Elas pertencem ao Senhor. Então nós temos que ter muito zelo com aquilo que é ministrado, com aquilo que é falado, com aquilo que é pregado. Amém? Glória a Jesus. E eu quero confrontar vocês. Sejam pessoas curadas para curar outras. Muito cuidado em estarem todo quebrados por dentro. Aí porque senão vocês vão fazer transferência, vocês vão prejudicar essas pessoas. Eu vejo hoje, tem líderes que são narcisistas, tem líderes que são egocêntricos demais. Queridos, eu sempre vou falar, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que... Certo? Nós precisamos ser descentralizadores. O que é descentralização? Eu tenho que parar de centralizar em mim. Ei, fulano, deixa eu te falar, você sabe... Vem cá, vou te ensinar a ungir sua casa. Eu fui lá uma vez com você, mas agora eu não vou mais. Agora é você que vai ungir sua casa. Você tem mais autoridade que eu dentro da sua casa. Ó, você vai declarar assim, você vai fazer assado. Mas tem líderes que não ensinam porque tem medo dessa pessoa não precisar mais dele. Não, queridos, o verdadeiro líder, ele ensina tudo o que ele sabe, porque quanto mais ele ensina, mais Deus dá para ele. Para de ter medo de pessoas terem conhecimento perto de você. Que insegurança é essa? Isso aí tá revelando mais uma ferida de alma que qualquer outra coisa. Que medo é que você fala que quer ver as pessoas crescerem, mas a hora que levanta um novo ungido na igreja, você é confrontado. Você acha que essa pessoa quer roubar o seu lugar?
Que classe de insegurança é essa? Não foi Deus te instituir, então só Deus te tira do lugar que você está. Mas o produto da fruta que dá na sua árvore revela quem é você. Então, se você está gerando frutos atrofiados, significa que você é um péssimo líder. O seu fruto não presta para nada. O seu fruto não sabe orar, não sabe jejuar, não sabe buscar, não sabe nem pregar o evangelho para outra pessoa. Então, que fruto atrofiado é esse que você está gerando? Agora, quando o seu fruto é bom, o seu fruto dá outras árvores. O seu fruto, queridos, ele vai gerar outras pessoas. Independente se o seu fruto cresce debaixo da sua asa ou não, você contribuiu para a ativação do ministério daquela pessoa. Para de achar que a igreja, queridos, é um armazém de pessoas para você mesmo. A igreja é um aprisco do Senhor Jesus e é Ele que é o dono desse lugar. E o coração de um líder tem que ser de reino. Eu estou aqui pregando, não para Global Fire, eu estou pregando para um povo. Eu sei que muitos de vocês são membros da Global, mas muitos não são. Então, meu coração não é sobre quem está dentro ou quem está fora, é sobre o reino de Deus. E eu acredito que o reino de Deus é todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e que o Espírito Santo é aquele que está aqui hoje na terra. E nós adoramos ao único Deus que é o quê? O Yahvé, o Adonai, o El Shaddai, o Deus de Isaac, Jacó, Abraão. Então, um só reino, uma só visão. Vamos parar de ficar falando mal de outra igreja ou de outro pastor. Que dia que vocês viram falando mal de um pastor aqui? Mal de uma igreja? Queridos, nós somos a igreja viva do Senhor. E o nosso papel... Gente, pastor que fala mal de outro pastor, isso é a pior coisa que existe. Isso revela mais sobre ele do que qualquer outra coisa. O nosso papel é orar por outros pastores que estão fracos, orar por outras igrejas. E às vezes tem pastores que vão estar passando por dificuldade. Nós devemos orar para Deus estruturar essa pessoa de novo, para ela voltar para o campo, porque somos seres humanos. Então pega essa visão, ore pelos líderes, ore por pastores, ore por igrejas, independente se é a sua, se não é. Que visão é essa de reino que você acha que é só a sua igreja que salva? Ei, eu sempre falo para vocês, a Global Fire é um dos braços do avivamento, mas o Brasil tem vários braços, várias pernas. Não pense que Deus está fazendo só que Deus está fazendo numa cela, na garagem de uma casa, num movimento nas ruas. Para de centralizar o avivamento num só lugar. Isso é demoníaco e luciferiano. Jesus está em todos os locais, fazendo em diversos lugares. E nós como... Gente, Satanás é muito bem organizado e tem uma unidade muito grande. E por que o povo de Deus, na primeira oportunidade, quer pisar na cabeça do irmão, quer falar mal do pastor? Por causa de um coração que não é tratado. Então nós devemos ser libertos para ter a visão de reino, porque enquanto você não for liberto, você vai viver com inveja do outro, comparando com o outro, falando mal do outro. Tá errado. O nosso papel não é quem é melhor. O nosso papel não é quem... Não, nosso papel é o que Deus me chamou para fazer. Deixa eu fazer bem feito o que Deus me chamou. É uma comparação todo dia. É uma indiferença. Não, queridos. Todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós somos uma igreja viva do Senhor. Ah, mas que as igrejas estão fazendo errado. Então deixa lá, Jesus. Deus é o juiz supremo. Cuida daquilo que Deus está fazendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cuida daquilo que Deus te deu para cuidar. Eu quero e creio que o Evangelho de Cristo, ele é sobre isso. O Evangelho de Jesus é sobre isso. Amém? Sobre nós. É chegar do reino dos céus, chegar do reino de Deus. Nós precisamos viver reino. Cada pastor tem uma conduta, cada pastor tem um jeito. Amém? Porque ele teve uma cultura e foi ensinado daquele jeito. Então, cada um tem um tempo de transição para o avivamento. Não queira que o seu pastor viva um avivamento que você teve todo um processo para viver. Será? Às vezes não é o tempo dele, só daqui 2 anos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que hoje você compartilhe essa live com pelo menos umas 50 pessoas que precisam escutar isso. Líderes que precisam escutar isso. Pessoas que estão querendo ser líderes ou estão ali na linha de frente. Então essa live hoje eu quero que você compartilhe com pessoas. Amém? Então um dia abençoado, poderoso, profético. Amo a vida de vocês. Beijo, beijo, beijo.